Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração e trabalho e assistência, que mais uma vez nos recebe com tanto carinho e atenção. Agradecer primeiramente a Deus por aqui chegarmos, né? Dar essa oportunidade de aproveitar esse banquete espiritual. Agradecer ao mentor desta casa, Moacir, que tanto carinho e atenção nos recebe. Então vamos aproveitar bastante a noite de hoje para que possamos sair daqui muito melhor do que chegamos, né? Então, meus irmãos, assim sendo, vamos agradecer, elevando o pensamento ao alto, quem estiver com a vontade de fechar os olhos, para poder, já a partir do momento que a gente entra nesta casa, a partir desse portão, já começamos a receber assistência, né? Tenho certeza disso. Talvez a gente não consiga perceber, devido à nossa correria, nossos pensamentos, muitas vezes, muita preocupação, não conseguimos perceber essa assistência, mas ela está sendo dada com certeza. Tenho certeza disso. E assim sendo, primeiramente, agradecer ao Senhor da vida pelo dia que nos concedeu nesta noite. Estamos aqui. Possamos agora acalmar nossas mentes e nossos corações, elevando o pensamento para o alto, tentando ter essa receptividade que os irmãos estão, cada um de nós, nossos irmãos aproximando de cada um de nós, de você e de mim, para que possamos sair daqui, como eu disse, melhor do que aqui chegamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado e muito obrigado por tudo, pelo ar que respiramos, pela natureza, pelo dom da vida, pelas múltiplas reencarnações que nos permite e nos concede para a nossa melhora. Obrigado a nossa Mãe Maria Santíssima, que sempre está velando por todos nós. Só temos a agradecer e nada mais. E assim sendo, com a tua permissão, damos início a essa tarefa na noite de hoje, na tua santa e divina paz. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Bem, meus irmãos, o tema de hoje será a parábola dos talentos, né? Nosso irmão Flávio, trabalhador da casa, vai nos passar essa mensagem vindo do alto, que nosso irmão possa ter toda a inspiração necessária, para que possamos ter também essa receptividade, para entender a mensagem da noite de hoje, né? E saímos daqui com certeza mais esclarecidos. Mas antes disso, vamos fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos ver o que essa lição traz à noite de hoje, né, para a nossa reflexão. É a lição de número 64, que nos diz o tesouro maior. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Jesus, Lucas 12, 34. No mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença a que se filiam. A essas subdivisões do eterno santuário comparecem os tutelados do Cristo, em seus diferentes graus de compreensão. Cada qual instintamente revela ao Senhor onde coloca seu tesouro. Muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos de sua casa, Jesus recebe sem resposta as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditórias ou contraproducentes. O egoísta fala de seu tesouro, exaltando as posses precárias. O avarento refere-se a mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. Cada qual apresenta seu capricho ferido, como a dor maior. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Ouve em silêncio, porque a Eva tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo e espera, confiante, porquanto não pressente da colaboração dos discípulos relutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. No momento adequado surgem esses ao seu influxo sublime e a paisagem dos templos se modifica. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho, cheios de coragem, dispostos a morrer para que outros alcancem a vida,
exemplifiquem a renúncia e o desinteresse, revelam a vontade do Pai em si próprios e, com isso, ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizado na conquista da luz eterna e do amor universal, que já lhes enriquece o espírito engrandecido. Bem, meus irmãos, essa foi a mensagem de hoje trazida para nós, para a nossa reflexão. O tesouro maior, né? Então, que Deus nos abençoe, possamos iniciar agora, com a permissão divina e do período desta casa, a tarefa da noite de hoje. Nosso irmão, fique à vontade. Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Mais uma vez é uma grata satisfação poder estar aqui com vocês em mais uma noite, para a gente falar um pouco, conversar um pouco sobre o Evangelho do Cristo, falar de uma das parábolas de Jesus. E falar de parábolas é sempre tão gostoso, tão enriquecedor, já que Jesus, em suas parábolas, trazia ensinamentos abordando temas simples, coisas do dia a dia do povo hebreu, para que ficasse mais fácil o entendimento. E essa parábola, a parábola dos talentos, e não por acaso, né, o nosso irmão leu como exórdio o verdadeiro tesouro, né? A questão de onde está o teu coração, ali está o teu tesouro, que fala sobre os bens materiais, sobre aquelas coisas que nós, na maioria das vezes, damos tanto valor, nos apegamos tanto ao que é material e muitas vezes esquecemos e damos pouca importância aos bens espirituais, que são as coisas que são aquilo que nós levaremos quando daqui nós partirmos para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, a parábola dos talentos, quem aqui já ouviu a parábola dos talentos? Quem conhece? 3, 4. Bom, eu vou fazer um breve resumo da parábola, para depois a gente fazer uma contextualização, tá? Em primeiro lugar, primeiro vamos entender um pouco a questão das parábolas de Jesus. Jesus, quando se referia por parábolas, contando histórias para o povo, ele tentava fazer uma abordagem de algo de uma forma muito sutil, né? Falar do mundo espiritual e das coisas do Espírito, das coisas de Deus, através de elementos simples que o povo pudesse entender, né? Só que quando a gente conta uma história, é muito fácil a gente confundir uma história com a realidade, com uma coisa que é verdade. Então, como é que Jesus fazia para que aquele povo, quando ele contasse uma história, contasse uma parábola, eles entendessem que aquilo tinha um outro significado que não a parte textual, o que estava na história de verdade. Quando nós contamos uma história para uma criança, né, se a gente for pegar as histórias infantis que nós conhecemos, normalmente o que acontece? Os bichos falam, né, você tem seres que voam, né, você tem animais coloridos, de cores diferentes do que a gente está acostumado na nossa fauna. Então, são coisas que extrapolam a imaginação e que dão, né, o sentido de que aquilo é uma história fictícia, né? Só que se a gente pega uma parábola de Jesus, até hoje ainda tem muita gente que interpreta a parábola do Cristo do jeito que ela está desenhada, do jeito que ela é contada, né? Por que isso acontece? Porque quando a gente olha, observa a parábola com os nossos olhos de hoje, né, de espíritos do século XXI, a gente não entende como
como funcionava a cabeça dos hebreus, né, do povo judeu daquela época. A gente não tem ideia da cultura deles, de como eles se relacionavam, das coisas que eram comuns ao dia a dia de cada um naquela época. Então, existem coisas que são muito peculiares, né, e particulares da época e do povo. Então, nas parábolas de Jesus, quando ele queria que o sentido do que ele contava fosse interpretado de uma maneira diferente ou que causasse um estalo, o que é que ele fazia? Ele exagerava em alguns pontos da história. Se nós pegarmos, por exemplo, a parábola do bom samaritano, né? Os samaritanos, na época de Jesus, eram tidos como pessoas de má vida. Então, quando ele conta uma história e coloca um samaritano como sendo o herói da história, ele está colocando algo fora da curva. Ele está colocando uma situação que é adversa, né, daquilo que as pessoas conheciam no dia a dia, porque ninguém gostava dos samaritanos. Então, quando você coloca um samaritano como uma pessoa que fez uma boa ação, quando um sacerdote e um levita, que eram religiosos, não o fizeram, ele está querendo dar uma outra informação. Ele está querendo que quem escute pare e pense um pouco, né? É como dizer que uma vaca voou, né? Então, seria mais ou menos isso. Em todas as parábolas de Jesus, se formos prestar atenção, formos perceber direitinho, sempre tem pontos que são exagerados. Não para nós, talvez. Na parábola do filho pródigo, por exemplo, né, a gente pode ler aquela parábola inteira nos dias de hoje e achar uma parábola extremamente normal, sem nenhuma coisa exagerada. Mas ela tem diversos exageros, né, que para o povo judeu era um verdadeiro escândalo. Por exemplo, um filho receber uma herança de um pai vivo, isso não acontecia. A herança só era passada para os filhos depois que o pai morria. Então, quando um filho chega e pede a herança do pai adiantado, é o mesmo que ele está desejando que o pai morra. Porque para dar herança ele tem que morrer. Outra situação na mesma parábola, quando o filho volta e o pai sai correndo para recebê-lo. Uma coisa totalmente fora de proporção. Porque os pais, na época, e até hoje na cultura judaica, o patriarca, ele é o senhor da família. Ele é o chefe da família, ele é o chefe da casa. Então, um pai nunca iria sair correndo para encontrar um filho, né? Inclusive um filho que pegou a herança, torrou e voltou sem nada na mão. Então, são pontos exagerados que levavam as pessoas da época a refletir, a pensar. Então, para que a gente entenda como funciona a parábola dos talentos, quais são os pontos, né, de exagero, a gente vai comentando aqui à medida que a gente for falando um pouquinho da parábola. Essa parábola, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, que é o capítulo que fala sobre não se pode servir a Deus e a Mamon, que é um capítulo voltado para as questões materiais. É um capítulo em que Kardec fala sobre a riqueza, sobre a utilização da riqueza, a boa utilização, a prova da riqueza, a prova da pobreza. Tem a parábola do mal rico, né? E tem a parábola dos talentos também. Então, se Kardec colocou nesse capítulo, é porque tem alguma coisa a ver com a questão material, né? Tanto é que a gente vai falar de talentos, né? E só que no Evangelho de Mateus, que é de onde foi extraída a parábola, ela se encontra na sequência, né, onde nós encontramos o Sermão do Monte. Ela vem logo depois da parábola das 10 virgens, que é uma parábola que Jesus conta falando sobre a vinda do reino de Deus, de como o reino chegaria ao mundo.
Então ele conta a parábola das 10 virgens e depois vem e passa a parábola dos talentos. Então vamos lá. A parábola dos talentos, ela fala de um senhor, tá? Que indo fazer uma viagem, né, para o exterior, ia sair do seu país, ele chama 3 dos seus servos e a cada um ele dá talentos, né? Só que ele dá 5 a um, 2 a um outro e 1 a um terceiro. Talento, na época de Jesus, era uma moeda, né? Não uma moeda como a gente uma moeda de R$1, como a gente vê hoje, né? Que seria a maior moeda do nosso sistema monetário, do nosso sistema financeiro. Moeda, né? Moeda, que eu digo moeda material, a figura de moeda, o resto são cédulas. Só que essa moeda, para a época de Jesus, ela era de ouro, poderia ser de ouro ou de prata. E ela era, na verdade, uma peça cilíndrica de ouro ou de prata, que pesava entre 25 e 35 quilos. Ou seja, um talento era uma fortuna considerável. Então aí nós já temos um pequeno ponto de exagero, né? Então, se um recebeu 5 talentos, vamos contabilizar que seriam 25 quilos, você teria 125 quilos de prata, porque no texto o talento era de prata. Então, são 125 quilos de prata para um. Para um segundo deu 2 e para um terceiro deu apenas 1, né? O texto fala que isso foi feito segundo a capacidade de cada um. E o Senhor distribui esses talentos com os seus servos. Só uma pequena observação: talento era uma moeda greco-romana, e a palavra talento, ela significava balança, ou seja, peso, né? Então, por isso que tinha esse nome. Hoje nós entendemos talento como algo um pouco diferente. Por isso, quando a gente fala talento, a gente pensa em quê? Pensa em algo voltado para um dom, né? Uma coisa que a pessoa tem e faz muito bem. Fulano é um cozinheiro talentoso, é um professor talentoso, um médico talentoso. Ele tem talento naquilo que faz. Então, a palavra se originou daí, porque talento ele significava algo muito rico. Por ser uma peça de ouro ou uma peça de prata, era algo de muito valor. E foi transferido para os dias de hoje como algo imaterial. Então, ele faz isso e diz que, o texto fala que foi segundo, né, essa distribuição foi feita segundo a capacidade de cada um. E esse senhor, né, se vai e diz que voltará e que vai pedir contas daquilo que lhe foi dado aos servos, né? O texto fala que o Senhor ia viajar, ia para o exterior, ou seja, ele iria sair do seu país. Hoje, se digamos que um patrão, né, um empresário faça a mesma coisa que esse senhor fez, né, porque hoje você tem pessoas que administram bens até muito maiores do que isso. Só que uma viagem hoje, o lugar mais longe, Japão, de avião, 12 horas, 14 horas de viagem. Então dá para o camarada ir e voltar no mesmo dia, se ele quiser, né? Não, dia seguinte, 12 horas para ir, 12 horas para voltar, dá 24 horas, fazer um bate e volta. Ele faz um bate e volta, vai, bate e volta. Dá para ir num dia. Só que na época de Jesus era tudo muito longe. Para todo canto que se ia era de cavalo ou de camelo. Então, uma viagem para fora do país, dependendo de qual país esse senhor foi, que o texto não fala, demoraria meses para ele ir e voltar. Então, um senhor pegou uma considerável fortuna, colocou na mão de 3 funcionários, de 3 servos e se mandou.
Não deixou ninguém vigiando os caras. Foi embora e disse que voltava depois para prestar conta. Não disse quando voltava e não deixou ninguém vigiando a sua fortuna além dos servos. Então, o que é que a gente entende daí? Que essas pessoas eram pessoas de confiança, que ele tinha plena confiança naqueles a quem ele depositou aquela pequena fortuna. E o texto fala que aquele que recebeu 5, negociou os 5 talentos e ganhou outros 5. Aquele que ganhou 2, negociou os talentos e ganhou outros 2. Só que aquele que só recebeu 1 talento ficou com medo e enterrou o talento na terra. Cavou um buraco, guardou lá e disse: fica aqui, quando ele voltar eu devolvo. Perceberam aí? O texto fala que muito tempo depois o Senhor retorna e pede contas aos servos dos talentos que ele havia lhes dado. E aí é que começa o perrengue. Aquele que ganhou 5 chega e diz: aqui, Senhor, está os 5 que me deste, mais 5 que ganhei. E o Senhor fica feliz e diz: servo bom e fiel, porque foste bom no pouco, te darei muito mais coisas. Vem e entra na alegria do teu Senhor. Aquele que ganhou 2, a mesma coisa. Senhor, aqui os teus 2 talentos e mais 2 que ganhei. E ele: servo bom e fiel, porque foste bom e fiel no pouco, muitas outras coisas te darei. Vem e te alegra com teu Senhor. Só que aquele que recebeu só 1, chega e diz assim: Senhor, como eu sei que és um homem rigoroso, que ceifas onde não plantaste e colhes de onde não semeaste, fiquei com medo e enterrei o teu talento. Toma aqui o que é teu. E devolveu o talento ao Senhor. E o que é que o Senhor fala? Servo mau e preguiçoso. Se sabes que sou rigoroso e que ceifo aonde não plantei e colho onde não semeei, pelo menos deverias ter deixado o meu talento com os banqueiros e quando voltasse receberia os juros. Tomem o talento dele e deem àquele que tem 10. Porque aquele que tem, mais receberá. E aquele que nada tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Parece duro, né? Parece algo muito, muito intenso. E o texto ainda continua, dizendo que o servo foi jogado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Porque era uma linguagem muito comum de Jesus quando ele se referia a esse tipo de situação, em que ele compara o reino de Deus a alguma coisa da terra. Para dizer, como quem diz que aqueles que não cumprirem, que não seguirem aquilo que é determinado por Deus, irão sofrer. E na verdade é o que acontece. Então vamos analisar. Vamos fazer uma análise dos três servos. Logo de cara a gente pode parecer que é injusto você entregar uma quantia tão grande na mão de pessoas e esperar que elas lhe deem retorno. Só que na parábola em nenhum momento fala que o Senhor determinou um valor a ser restituído. Ele não fala.
toma aqui, eu te dou 5, mas você vai ter que me voltar 10. Toma 5, você vai ter que me voltar 3, vai ter que me voltar 4 a mais. Ele não estipula um valor de restituição daquilo que era dele, ele simplesmente deu. Ele simplesmente entregou na mão do servo para que ele negociasse. Se um recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1, o texto fala segundo a capacidade de cada um. Então, quando Deus nos dá os talentos, os nossos talentos, Ele também nos dá segundo a nossa capacidade. Às vezes a gente pode achar que igualdade ou que justiça é quando todos recebem algo de forma igual. Não é verdade? Ou seja, por que ele não deu 5 a um, 5 a outro e... Porque se a gente fizer uma... Vamos fazer uma comparação em termos de justiça. A justiça divina, ela funciona de acordo com a capacidade de cada um, que seria mais ou menos assim. Pense que você tem 3 pessoas e você tem um muro. Essas 3 pessoas têm alturas diferentes. Se a cada uma delas for dada uma escada do mesmo tamanho, dependendo do tamanho da escada, ou dependendo do tamanho do banco, uma delas não vai conseguir subir no muro. Porque são diferentes. Elas têm alturas diferentes, elas têm capacidades diferentes. E assim funciona conosco. Quando Deus nos delega algo, quando Ele nos dá algo, e veja que eu estou usando o termo dar. Então, se é dar, não pode ser um talento, não pode ser uma virtude, porque as virtudes não são dadas, elas são conquistas nossas. Então Deus não nos delega virtudes, Ele não nos dá virtudes. Ele nos dá situações aonde nós podemos trabalhar as nossas virtudes, trabalhar os nossos talentos. Os nossos talentos, como os talentos da história, que foram dados aos servos, não são talentos materiais, não são talentos morais. São as ferramentas para que esses talentos sejam desenvolvidos. Hoje nós nos encontramos encarnados e nas nossas vidas passamos por diversas situações em que os nossos talentos são colocados à prova. E o talento não é a nossa bondade, a nossa fraternidade, o nosso amor ao próximo. É a condição na qual nós nos encontramos hoje. É o trabalho que nós temos, é a família que nós temos, são os irmãos que estão à nossa volta, as pessoas que precisam de nós, que nos procuram nas horas da dificuldade. O talento que nós temos que multiplicar é fazer dessas situações as melhores situações para conseguir a nossa evolução. Alavancar o nosso eu, esse nosso espírito que encontra-se lá entranhadinho, sem querer se levantar, sem querer mudar, sem querer evoluir. Então, quando Deus nos delega os nossos talentos, não é para que nós enterremos na areia, com medo de que não dê certo. É para que nós tentemos multiplicá-los. Pelo dobro, se conseguir, ótimo. Mas não existe não tem uma meta estipulada. A meta, quem define somos nós. Igual à parábola. Não havia nenhuma meta a ser cumprida. A meta era uma meta própria. Aquele que tinha 5 e conseguiu 10, parabéns para ele. Se esforçou e conseguiu multiplicar aquilo que ele tinha. Mas aquele que tinha 1 ficou com medo.
Na cabeça dele pensou: o que tem 5, se ele perder um, pelo menos fica com 4. O que tem 2, se perder um, fica com 1. E eu, se perder o meu, vou chegar de mão abanando? O que será que teria acontecido se ele chegasse sem nenhum talento? Se ele tivesse perdido o talento do Senhor, como será que essa história teria se desenrolado? Se acreditamos que a história, o Senhor da história é Deus, o nosso Pai, com certeza ele não teria sido punido. Ele foi punido pela inércia, porque ele não tentou. Ele nada fez. Ele nem sequer tentou fazer algo. Ele se acovardou e escondeu o seu talento na areia. E quanto de nós age igual a esse servo do único talento? Porque achamos que temos um único talento dado por Deus, que temos uma única virtude, ou uma única possibilidade de fazer o bem, quando na verdade tantas outras nos são colocadas à frente, mas às vezes nos acovardamos, ficamos com medo de sofrer, medo de não conseguir, medo do que os outros vão pensar, medo do que os outros vão dizer, medo da família nos rejeitar. A jornada do cristão, ela não é simples. Aliás, ela é simples. Em muitas situações ela não é fácil. Tem os seus espinhos, tem as suas dificuldades. Mas Jesus disse que nós nunca estaríamos só. Que Ele sempre estaria ao nosso lado, principalmente nos momentos mais difíceis. E os seus ensinamentos servem para que nós nos lembremos sempre disso. Que em cada momento que acharmos que estamos sozinhos, que estamos desamparados, que não temos a quem recorrer, temos Ele de braços abertos, não numa cruz, mas de braços abertos no final de uma jornada evolutiva que todos nós teremos que passar. Se vai ser dolorido ou não, depende da escolha de cada um de nós. Vai ter sofrimento? Vai. Estamos num mundo de provas e expiação, então não é fácil. Não vai ser indolor. A dor vai existir, mas o desespero é que nós precisamos evitar. E como nós evitamos o desespero? Recorrendo às ferramentas que cada um de nós tem. Temos as diversas religiões, diversas doutrinas cristãs que são capazes de minimizar as nossas dores com os ensinamentos do Cristo. Nós, que estamos aqui hoje, escolhemos essa. A doutrina espírita, que nos traz os ensinamentos do Cristo de uma forma mais lúdica, mais leve, tentando compreender o que é que se passava na mente do Cristo, né? Traduzindo as suas palavras e os seus ensinamentos e trazendo para os dias de hoje, trazendo para a nossa vida atual. E essa é a função verdadeira do Evangelho. Não é ser interpretado como se estivéssemos há 2000 anos atrás, né, numa Galileia ainda primitiva. Vivemos em um mundo evoluído, tecnológico, mas as parábolas e os ensinamentos de Jesus continuam extremamente atuais. E isso muitas vezes é motivo de alegria e de tristeza. Porque se em 2000 anos a gente ainda continua fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros que cometemos há 2000 anos lá atrás,
Porque se a parábola ainda cabe para nós, é porque a gente ainda está cometendo as mesmas coisas, fazendo os mesmos erros, trilhando os mesmos caminhos e cometendo as mesmas atrocidades que antes. Só que com um pouquinho mais de requinte. Não somos tão sanguinários nem cruéis como antigamente. Não andamos mais com espadas, não temos mais a cultura do olho por olho e dente por dente, pelo menos não era para ter, mas nós ainda nos vingamos. E ainda temos uma espada extremamente afiada, que é a nossa língua. Que na maioria das vezes se move na nossa boca não para abençoar o nosso irmão, mas para maldizer, para reclamar, para provocar, para açoitar. E nessas situações nós nos esquecemos que nós também somos tão pecadores e tão errados quanto aqueles a quem nós ofendemos. Porque na situação de vítimas, de ofendidos, nós nos esquecemos dos nossos erros. Nos esquecemos do aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Esquecemos de olhar o irmão com os olhos está de fora da situação. Esquecemos que em uma briga os dois lados têm razão. Cada um tem a sua. Mas os dois lados têm razão. Vivemos hoje momentos em que os conflitos, as guerras, mais do que nunca na mídia, que se arrastam por anos, algumas por séculos, e que parecem nunca ter fim. E o que é isso nada mais do que a própria intolerância do ser humano, que procura, em vez de mudar a si mesmo, tentar mudar o outro. Todo conflito começa assim, seja dentro dos nossos lares ou fora deles. Quando nós nos esquecemos que cada um de nós, que todos nós somos seres individuais, com as suas complexidades, as suas histórias dessa vida e de vidas anteriores, de muitas vidas anteriores. E que todos nós trazemos, né, as nossas cicatrizes, nossas virtudes e nossos defeitos. Mas normalmente as virtudes são nossas e os defeitos são do outro. A gente nunca consegue enxergar os nossos defeitos, né? Falando em defeito, eu vi uma palestra do Rossandro, né, que é um palestrante espírita muito bom, psicólogo cearense, ótimo. E ele estava falando que quem já fez entrevista de emprego, né, quem é mais ou menos assim da minha idade, 18 anos, lá atrás, quando a gente fazia entrevista de emprego, a pergunta mais difícil, né, de uma entrevista de emprego normalmente era: diga 3 qualidades suas. Quais são suas 3 qualidades? Segundo ele, né, já faz um tempo que eu não faço entrevista de emprego, então ele diz que hoje mudou um pouquinho, porque como o pessoal já sabia o que é que ia, então já ia com aquela respostinha pronta, né, e a maioria das pessoas dizia assim: não, eu sou perfeccionista, né? Já jogava o perfeccionismo como sendo um defeito. Aí hoje é um pouquinho diferente. Segundo ele, né, hoje a pergunta que não quer calar é: cite 3 momentos da sua vida em que você fez coisas que você não deveria ter feito. Ou cite 3 defeitos seus. Se pensar em virtude é difícil, imagina pensar em defeito.
Imagina, a gente pensa para nós, né? Mas dizer defeito numa entrevista de emprego, a primeira coisa que o camarada pensa é: misericórdia, Jesus, se eu disser, eu não vou ser contratado. Mas por que essa mudança de atitude? Acredito que todos estão vendo o ser humano hoje de uma forma um pouco mais suave, né? Quando a gente é jovem, né, a gente procura, e está namorando, está paquerando alguém, né, normalmente a gente vai nas virtudes, né? Que é a primeira coisa que aparece. Na beleza, na maneira como a pessoa fala, na maneira como ela se comporta e tal. Porque no começo tudo são flores, né? Se dizia antes que a gente só conhece realmente uma pessoa quando passa a morar com ela, quando passa a viver realmente com ela. E antes, né, a gente tinha um processo de relacionamento que era algo prazeroso, que era algo que tinha a questão da conquista, tinha o namoro, que demorava um certo tempo, tinha todos os protocolos, né? O namoro, o noivado, que também tinha um determinado tempo. Se demorasse um pouquinho demais, o pai já ficava, pai da noiva, né? O pai da namorada já ficava: esse camarada não quer casar não. 5 anos, 6 anos. E aí, casa, não casa? Mas era um processo em que as pessoas iam se conhecendo. Eram fases de um relacionamento. Hoje as fases praticamente não existem mais, né? Tá parecendo fase de videogame, né? Até o jogo de videogame mudou, né? Antigamente você só tinha 3 vidas para jogar. Se morresse, morreu, voltava para o começo do jogo. Agora não, você salva o jogo, você vai no YouTube e vê o jogo todinho, como é que termina. Ou seja, a gente está pulando a parte gostosa do relacionamento, a parte gostosa da vida, que é a parte da convivência, que é a parte do aprendizado, de aprender como é que o outro funciona. A gente está dando saltos, e a evolução, a natureza, não dá saltos. Por isso que vemos hoje tantos relacionamentos infelizes, tantas pessoas infelizes nos seus relacionamentos, porque conhece hoje, namorou, aí amanhã já vai morar junto, passa 3 anos morando junto, aí tem um filho. Opa, alô? Passa 3 anos morando junto, aí tem um filho, quando o filho tem 7 anos, aí vai e casa, né? Faz o processo todo invertido. Tem alguns que dá certo? Tem. Mas é uma pequena minoria. Nós, como seres individuais, temos as nossas particularidades. E para cada um aprender a lidar com essa particularidade, leva tempo. Leva tempo para amadurecer. Leva tempo para entender a cabeça do outro e saber como se relacionar com essa diferença. Relacionamento é lidar com diferenças. Relacionamento não é lidar com o que é igual, né? As afinidades... Desligou? Agora. As afinidades nos unem, né? Mas as diferenças... Aliás, as afinidades nos atraem. Mas na maioria das vezes as diferenças são que nos unem. O que mantém muitas vezes um casal ou um grupo unido não são as suas similaridades, são as suas diferenças. Porque um completa o outro. Casamento é isso. É a união de partes diferentes que se encaixam como uma só, para formar uma. E para formar outras partezinhas menores que vêm depois. Então, a maneira como a gente lida, né, com aquilo que Deus coloca na nossa vida
nas nossas encarnações, nessa encarnação em especial, que é a que nós estamos vivendo, que é a que nós precisamos trabalhar, que é a nossa melhor encarnação. Por que é a nossa melhor encarnação? Porque é a que a gente está vivendo agora. E é onde a gente tem a maior quantidade de informações a respeito de coisas que há 2 séculos atrás ninguém sabia. Hoje nós temos tudo para viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida saudável, mas nós ainda não conseguimos atingir essa plenitude, porque emocionalmente ainda não nos descobrimos. Emocionalmente ainda estamos como aquele servo que só recebeu um talento, pensando naquilo que eu não tenho, né? Eu tenho um talento, como eu queria ter 2. Como eu queria ter 2 talentos. Por que só me deu 1? A gente foca muitas vezes tanto no problema que esquece dos recursos que tem. Pode parecer pouco muitas vezes, pode parecer, mas se nós acreditamos em um Deus amoroso, justo e bom, similarmente ao Senhor dos talentos, Ele está nos dando segundo a nossa capacidade. Porque certamente se Ele tivesse nos dado um pouquinho a mais, em vez de multiplicarmos o talento, nós iríamos enterrar também o talento. Esse que recebeu um talento, né, se a história tivesse sido mudada e o que recebeu 5 tivesse recebido 10, o que recebeu 2 tivesse recebido 4 e ele tivesse recebido 2, ele ainda iria se sentir inferiorizado, ia pegar aqueles 2 e ia enterrar do mesmo jeito. Porque ia pensar diferente. Quando ele só estava com 1, ele pensou, se eu perder 1, eu estou frito. Se ele tivesse com 2, ele ia pensar, e se eu perder os 2? O pensamento funciona do mesmo jeito. Quando você tem medo, o medo é uma ferramenta que muitas vezes ajuda. Mas o medo demais vira fobia, e fobia é doença. O medo em excesso, ele paralisa, ele gera inércia. E nada no universo é inerte. Agora, nesse momento, enquanto nós estamos aqui, o nosso corpo está passando por transformações. Células morrem, células nascem, cabelo cresce, para quem tem cabelo, pelos do corpo caem. O nosso corpo está em constante mutação, assim como o universo. Nada para. O universo é feito uma bicicleta, né? Só funciona se estiver rodando, se estiver andando. Parado, cai. E é assim que nós deveríamos pensar. Levar a nossa vida como alguém que anda de bicicleta. Não pode parar. Se parar, cai. Às vezes não é necessário um esforço hercúleo. Fazer algo além das nossas capacidades. Lembrem-se, o Senhor, quando distribuiu os talentos, Ele não estipulou metas. Ele não disse, você que tem 1 vai ter que me dar 2. Não. Ele simplesmente entregou, toma, é teu. Faz o teu melhor. Se o melhor é tentar e perder, tentar e errar, tentou. A gente não tem como saber sem tentar, sem pelo menos se arriscar a fazer. Não é ser imprudente, tá? Imprudência é uma coisa totalmente diferente. Imprudência é você ter
É você ter um precipício de 3 metros de altura, de 3 metros de largura, e você tentar pular de um lado para o outro, sem rede embaixo, sem ser um velocista, nem um saltador olímpico. E até para um saltador olímpico, pular 3 metros é muito. Isso é imprudência. Mas agir de acordo com a possibilidade que tem, de acordo com a capacidade que Deus sabe que nós temos, porque se Ele nos deu, é porque a gente tem condição de dar conta. A gente muitas vezes esquece disso. Esquece que nós somos espíritos imortais, centelhas divinas. Somos parte do todo universal. Não uma parte que quando morrer vai se juntar novamente ao todo, não. Espíritos individuais que evoluem a cada encarnação. Mas a gente só consegue evoluir se fizer por onde? A gente tem que dar o primeiro passo, né? O Senhor fez a parte dele. Toma teu talento, vai lá e dá teu jeito. Mas às vezes a gente se sente inferiorizado com aquilo que tem. E trava. Medo de sofrer. Tem gente que tem tanto medo de sofrer que sofre. Sofre por medo de sofrer. Muitas vezes está num relacionamento horrível, mas tem mais medo de ficar sozinho do que de sair do relacionamento ruim. Existem outras situações, aqui a gente não tá julgando ninguém, tá? Não é essa a nossa intenção quando a gente fala isso. Existem N situações com relação a relacionamentos que são relacionamentos abusivos, mas existe um envolvimento de dependência emocional, dependência financeira em muitas situações. Não é essa o tema, não é esse o ponto. É situações simples em que um namoro, eu não digo um namoro, tá lá namorando os dois, de boa, tranquilo, passa um mês, passa 2, 3, aí tem aquela primeira discussão, aí na primeira discussão a mulher vai e bate no homem. Eu não vou dizer o contrário, porque né, ela vai dar uma surra nele e ele volta. No outro dia ela pede desculpa, porque eu já estou cansado de contar a história ao contrário, né, de que é o homem que bate na mulher. Como a gente está em direitos iguais, né, a gente vai fazer um pouquinho diferente. O homem, coitadinho, vai lá, leva uma pisa, discute com a mulher dá uma pisa nele, aí no outro dia ela chega toda mansinha, pedindo desculpa, não vou fazer mais isso, eu estava nervosa, o chefe no trabalho me estressou. Aí ele vai, muito dócil, volta. Fez errado? Quem é que pode julgar? Mas quando situações como essa acontecem, situações em que existe um abuso físico, abuso emocional, aqui a gente está contextualizando abuso físico, abuso emocional. Quando acontece a primeira vez, é preciso acender o alerta vermelho, para que isso não se torne uma coisa comum. Porque nós, seres humanos, somos adaptáveis. A gente se adapta às situações. E muitas vezes, de tanto ficar numa mesma situação, a gente se acomoda naquilo e acha que aquilo é normal. Tratando isso como normal, aqui, sendo levado para a normalidade, deixa de ter o verdadeiro sentido de perigo que deveria ter. Porque normalmente começa com pequenos abusos, que vão crescendo, e mais na frente a gente não sabe aonde vai dar.
Muito provavelmente nos inúmeros feminicídios que a gente vê hoje acontecendo no nosso país, no nosso estado, né? Porque as pessoas muitas vezes se sujeitam a situações por medo. E não é medo do parceiro. É medo da solidão, é medo do que a sociedade vai falar, é medo de não ter dado à pessoa a chance que ela merecia, medo de ser visto como intolerante. Mas nós somos como espíritos imortais, né? Precisamos ter o nosso amor próprio. Ama a teu próximo como a ti mesmo. A gente não consegue amar ninguém se a gente não nos amar primeiro. Não é o amor egoísta do farinha pouca, meu pirão primeiro. Não. É que o ser mais importante na nossa vida somos nós. Não importante em escala, mais importante que, não, tão importante quanto. A partir do momento que eu consigo me valorizar, eu consigo valorizar o outro. Eu consigo ver o outro como eu vejo a mim. E isso acontece de forma recíproca. Porque quando você se respeita e quando você respeita o seu próximo, o universo conspira a seu favor. Pode ter certeza disso. Deus, nosso Pai, na sua infinita bondade e justiça, não colocaria nos nossos ombros peso maior do que conseguiríamos carregar. E se nós realmente acreditamos nisso, acreditamos nessa bondade divina, nesse amor que Deus tem por nós, a melhor forma de retribuir é amando o próximo. É fazendo desse planeta, desse nosso mundo, do mundo em que nós vivemos e que nós maltratamos tanto, um lugar melhor para as futuras gerações, que seremos nós mesmos. Vê que legal? A gente pode até pensar em fazer o bem lá na frente por egoísmo, né? Eu vou construir um mundo melhor porque quando eu voltar, reencarnado daqui a mais uns 100 anos, eu vou ter um mundo limpinho, organizadinho, todo bonitinho, para eu vir morar. E é esse que deveria ser o pensamento. Nossos netos, nossos bisnetos, poderemos ser nós, reencarnados para consertar as besteiras que nós fizemos. Porque a lei divina é assim. Nada que nós fazemos fica impune, nada é feito em vão. As nossas responsabilidades, elas não são tiradas dos nossos ombros, né? Deus nos dá, não nos cobra, mas nós precisamos dar resultado. A cobrança vem da própria lei de trabalho e da lei de causa e efeito. É preciso trabalhar, é preciso estar sempre se movimentando. O espírito, ele não regride, né? Na maioria das vezes estaciona. E o que é que faz estacionar? A inércia, o medo, a mágoa, ficar preso em sentimentos negativos, em processos mal resolvidos, porque para resolver certas situações é preciso muitas vezes coragem e uma dosezinha de fé. Saber que a gente nunca está só, que Jesus está sempre ao nosso lado, está no leme desse nosso planeta
embora muitas vezes não pareça. Às vezes entramos em desespero vendo tantas coisas que acontecem, tantas catástrofes, né? A maldade que parece não ter fim e não ter medida. Pessoas ainda escravizadas, processos que já deveriam ter sido encerrados há muitos e muitos anos, mas que ainda perduram. Mas no mundo tudo tem um fim. Tudo tem um ponto final. A evolução vai acontecer conosco ou apesar de nós. E fazer parte dessa evolução, fazer parte dessa parte bela do mundo, ser mais um co-criador, assim como Jesus é, da nossa história, fazer parte do belo, ser realmente um servidor fiel, um servidor que vai pegar os seus talentos e talvez não multiplicar por 5, talvez não multiplicar por 10, mas que vai fazer o melhor possível com o talento que Deus nos deu. É essa a proposta. Um pouquinho de cada vez e a gente chega lá. Que Deus os abençoe, meus queridos, que o Mestre Jesus estenda as mãos sobre todos nós, que Ele nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre.